Olá pessoal, aqui é o Anderson Fernandes no segundo vídeo da série Como é que você vai abrir o seu escritório de contabilidade online. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, é importante que você assista o primeiro vídeo antes de assistir esse vídeo aqui. Então, aqui em cima você tem um link do primeiro vídeo, basta você acessar e assistir o primeiro vídeo que você realmente vai poder entender melhor esse segundo vídeo aqui. Antes de falar sobre esse segundo vídeo, eu gostaria de agradecer a quantidade de comentários que eu recebi no primeiro vídeo. As pessoas estão comentando positivamente em relação a esse conteúdo, estão mandando as suas dúvidas, dúvidas essas que vão ser tratadas no próximo vídeo. Então é importante que, se você já tiver dúvidas sobre como é que funciona todo esse meu novo curso, que vai ensinar como você montar um escritório de contabilidade online, que você mande as suas dúvidas já, porque eu vou reunir a resposta dessas dúvidas no vídeo 3, tá bom? Agora vamos falar um pouco aqui como é que você vai abrir o escritório. Quais são os elementos que você precisa para abrir o escritório de contabilidade online? E quais são os dois públicos principais para esse tipo de serviço, para ter um escritório de contabilidade online, tá bom? Primeiramente, nós temos duas diferentes pessoas que vão abrir o seu escritório de contabilidade online. Primeiro são aqueles que já são empreendedores contábeis. São aqueles que já possuem o seu escritório, já têm uma estrutura de atendimento e elas simplesmente vão incrementar disponibilizando o serviço de contabilidade online. Nesse caso aqui, o que você vai aprender no curso? Você vai aprender como é que você vai fazer esse processo, como é que você vai fazer essa transição, quais são os aspectos fundamentais para que você possa ter sucesso. Por exemplo, você tem a sua equipe e você vai, por exemplo, passar a atender nesse serviço online um serviço adicional que a sua equipe atual provavelmente não vai participar, ou se vai participar, você vai destacar alguém da sua equipe para poder participar desse projeto, ou mais pessoas. Agora, como é que você vai funcionar tudo isso dentro do seu escritório? Como é que isso vai se tornar, então, viável? Quais são as ferramentas que você vai utilizar? Enfim, tudo isso você vai aprender dentro do curso. O segundo público são aqueles que não possuem ainda um escritório de contabilidade e que veem como alternativa abrir um escritório de contabilidade online. O que é interessante em relação a esse público? Primeiro porque a demanda de novos empreendedores contábeis que estão interessados nesse tipo de formato de atendimento ao cliente no mercado é muito grande. Então, quanto antes você começar a sua atividade, tanto antes você vai começar a ter os primeiros resultados. E o que é interessante é que, diferentemente de quem já tem um escritório que vai ter que se adaptar à sua estrutura para poder atender também o serviço online, e vai perceber que depois que se adaptar vai ter excelentes resultados nesse tipo de mercado que vai passar a atender, quem vai abrir o escritório de contabilidade novo, ele já vai montar toda a sua estrutura para isso. E o importante é que você saiba que você não precisa investir muito para isso. A estrutura necessária para você ter o seu escritório de contabilidade online, ela é bem inferior quando comparada com a estrutura que você tem, por exemplo, para atender o mercado de um modo geral. Por exemplo, nosso escritório mesmo, ele já atendeu grandes empresas e hoje nós estamos assim focando os novos clientes, todos eles, no serviço de contabilidade online. Então hoje cerca de 90% da nossa carteira vem através da internet e vem para o nosso formato de atendimento em contabilidade online, tá? Como é que nós nos adaptamos a tudo isso? Na verdade, nós separamos a nossa equipe e começamos a treinar a nossa equipe para atender a esse mercado. E os resultados que nós temos é que nós conseguimos, ao invés de ter que aumentar a equipe, nós diminuímos a nossa equipe e conseguimos aumentar a rentabilidade do nosso mercado. Nós deixamos muitas empresas que nós tínhamos de grande porte, onde demandava uma estrutura muito maior para atendimento, nós conseguimos diminuir a nossa estrutura e conseguimos aumentar a nossa rentabilidade. Esse processo de mudança, essa experiência de mudança dentro da nossa empresa, ela serve de base, por exemplo, para orientar você que vai entrar para esse mercado também.
Além do que também existem todos os requisitos. Nós vamos falar no próximo, na próxima folha que eu coloquei ali os requisitos para que você realmente tenha o seu escritório de contabilidade online. Então isso tudo é fundamental para o seu sucesso. Para quem vai começar o escritório agora, você pode começar inclusive sem precisar ter um local físico para isso. Você pode montar o seu escritório, por exemplo, para quem vai iniciar, você pode montar inclusive até mesmo na sua estrutura familiar. Agora, lógico que precisa alguns cuidados para isso, mas na verdade é possível hoje você começar um escritório online dessa forma, com baixo investimento, com baixo custo fixo. E você pode projetar melhores ganhos no mercado. E conforme você vai crescendo o seu escritório, você vai tendo que investir numa estrutura melhor para você poder atender. Mesmo assim, a sua estrutura ela sempre vai permanecer enxuta. Uma das características do atendimento online é que essa estrutura ela é enxuta. Por quê? Você não precisa, por exemplo, ter um motoboy para fazer o trabalho de logística, por exemplo. Eu conheço clientes meus que participam aí dos meus cursos, que eu já fiz consultoria e tudo mais, que tem uma estrutura de vários profissionais somente para fazer o atendimento externo. E quando você consegue formatar o seu escritório para o atendimento online, você não precisa sequer visitar o seu cliente. Aliás, o seu cliente nem quer ser visitado, ele nem tem condições de receber uma visita sua. Porque, na verdade, a sua comunicação com ele é totalmente online. Isso facilita muito e, ao mesmo tempo, também te faz ganhar com os recursos que você teria que investir, por exemplo, num atendimento presencial. Então, os benefícios que você tem nesse tipo de formato realmente são benefícios significativos. Agora, vamos ver aqui na prática quais são os elementos chaves de sucesso que você precisa ter para que você possa, então, abrir o seu escritório de contabilidade online. Eu separei aqui 3 elementos que você precisa pensar antes de abrir o seu escritório de contabilidade online, tá bom? O primeiro elemento é você ter um site. Esse site, ele precisa ter 2 aspectos. Primeiro é um aspecto de venda. Ele tem que ser um site preparado para a venda do serviço online. Você vai aprender dentro do meu curso, por exemplo, como é que tem que ser feito esse site. Eu tenho estudado os principais sites no mercado e isso tem proporcionado trazer informações importantes, porque eu enxergo além do que nós vemos na plataforma que aparece para nós. Eu consigo enxergar além disso pela experiência que eu já tenho no marketing contábil e também nos aspectos relacionados com a própria internet. Então você vai entender, por exemplo, quais são os elementos fundamentais para que um site ele possa ser vendável. Quais são os elementos que você vai utilizar, por exemplo, para contratar esse serviço de contabilidade online, para que o seu cliente possa contratar, para que ele possa se interessar. Como é que tem que ser feito esse site? Você vai ver na prática como fazer isso. E você vai entender também que o investimento necessário para você ter um site voltado para esse tipo de serviço online, ele não é significativo, como talvez você possa imaginar. O que é interessante hoje é que é muito mais barato você montar uma estrutura de atendimento online, utilizando ferramentas de terceiros, sem ter que fazer as suas próprias ferramentas, do que você, por exemplo, fazer uma estrutura física de um escritório de contabilidade inteiro, tá bom? Então, você consegue, com a internet, você investindo ali em tendo um site e contratando ferramentas, ter uma redução de investimento quando comparado com o escritório físico. E o que pode acontecer, por exemplo, para você, que já tem uma empresa de contabilidade e vai começar a utilizar essas ferramentas online, é que, na verdade, você vai ver que o seu escritório ele passa a ter uma diminuição de necessidade de equipe e de estrutura, como aconteceu com o meu próprio escritório de contabilidade. A gente conseguiu reduzir a nossa equipe. Agora nós vamos começar a aumentar novamente a nossa equipe, porque a quantidade de clientes que tem entrado é significativa e nós estamos chegando próximo aquilo que a nossa equipe consegue atender, entendeu? E isso vai necessitar, por exemplo, que nós aumentemos um pouco a nossa equipe. Mas isso faz parte do sucesso que nós estamos tendo ali dentro dos nossos serviços de atendimento online, tá bom? Uma coisa interessante que você tem que pensar é quais são as ferramentas que você vai utilizar.
E essas ferramentas, diferentemente do que você possa imaginar, você não precisa investir para você ter essas ferramentas disponíveis para você. Os grandes cases hoje do mercado online de contabilidade, eles desenvolveram as suas próprias ferramentas. E essas ferramentas teve um custo de desenvolvimento muito alto. Só que você sabia que existem hoje ferramentas disponíveis no mercado para tudo que você precisa? E você não precisa, na verdade, ter que investir nesse momento nessas ferramentas. Você pode utilizar as ferramentas que estão disponíveis no mercado. E essas ferramentas podem atender muito bem à sua necessidade e resolver o seu problema. A possibilidade de você economizar nessas ferramentas torna esse serviço de contabilidade online bem atrativo no mercado. O que eu fiz? Eu analisei as ferramentas disponíveis no mercado. Eu comecei a analisar o que temos hoje que pode ser utilizado para a sua estrutura de contabilidade online. E eu estou indicando as ferramentas com a minha avaliação. Quais são as ferramentas que mais se enquadram? Por exemplo, você vai precisar de ferramentas de comunicação com o seu cliente. Então, quais são as ferramentas que você pode utilizar? Por exemplo, você vai precisar de ferramentas, por exemplo, que vai integrar os dados do seu cliente. Que tipo de ferramentas você vai utilizar? O que nós temos no mercado hoje? Como é que você pode utilizar elas? Então, esses pontos, eles foram todos pensados dentro do curso. E você vai ter um esclarecimento para que você possa entender como é que você pode, então, aproveitar essas ferramentas no mercado. Então, só aí você tem a possibilidade de economizar muito o seu investimento. E, de repente, aquilo que você imaginava que poderia estar muito mais distante, ele está muito mais próximo de você. Lembra-se do que eu falei lá no primeiro vídeo? Eu falei, se você não montar a sua empresa de contabilidade online, a sua concorrência vai montar. Alguém que você conhece vai montar. Em pouco tempo, em alguns anos apenas, você vai ter uma proliferação de escritórios atendendo nesse formato. E a concorrência entre os escritórios vai aumentar. Porque, lembra que eu falei no primeiro vídeo também, que quando você está com o serviço de contabilidade online e você monta a sua estrutura para atender um mercado muito mais amplo, você passa a não ter mais aquela preocupação em relação à sua logística e, consequentemente, qual é a região demográfica que você pode atender. Na verdade, você aumenta muito mais a sua capacidade de atendimento. E, consequentemente, você tem a possibilidade de concorrer com outros mercados. Então, é importante que você perceba como tudo isso faz a diferença. E com as ferramentas certas, você realmente consegue atender o seu cliente à distância. Nesse momento agora que eu estou gravando o vídeo, daqui a pouco eu já tenho uma conference com outro cliente que nós estamos fechando. Então eu vou terminar de gravar o vídeo aqui e já vou tratar com esse cliente sobre uma nova abertura que ele vai instalar a empresa dele conosco, que veio através do nosso trabalho de venda do serviço de contabilidade online. E assim é o nosso dia a dia. Nós temos assim uma frequência significativa de pessoas interessadas que passam por um processo de negociação, por um funil de negociação, por uma metodologia que nós criamos para isso, que você vai aprender dentro do curso como é que funciona esse funil de negociação, para que você possa então levar o seu cliente para se tornar de fato o seu cliente dentro do seu mercado. Então, esses aspectos você vai aprender. E por fim, eu vou ensinar você também sobre essa questão de equipe. Como é que funciona essa questão de equipe? Como é que tem que agir a sua equipe? Quais são os aspectos que fazem a diferença para uma equipe que atende o mercado online? Será que qualquer tipo de pessoa você pode utilizar para atender o serviço de contabilidade online? Não, não é. Você precisa ter pessoas com características certas. E quais são essas características? Você vai aprender dentro do curso as características para que você possa, então, abrir o seu escritório de contabilidade online. Então, a grande verdade é que aqui nós temos 3 elementos fundamentais que fazem a total diferença. Se você errar num desses elementos, você vai ter problemas. Por exemplo, você não escolher as ferramentas certas. O que vai acontecer? Simplesmente, você não vai ter a agilidade que você poderia ter. Ou você pode, de repente, contratar uma ferramenta que vai te custar muito mais caro do que você precisaria ter. Você pode, por exemplo, simplesmente não dispor de uma ferramenta que pode facilitar o seu trabalho perante o seu cliente.
Por exemplo, uma dúvida que existe. Devo ou não utilizar um helpdesk para atender o meu cliente? Será que é necessário, de fato, eu investir numa ferramenta de helpdesk? Com a resposta que você vai receber no curso, isso vai te ajudar você a avaliar e fazer a sua estratégia. Se você tomar as decisões corretas, consequentemente você vai ter um ganho nesse sentido. E é isso que eu estou aqui para te ajudar, para que você possa avaliar quais são as decisões que você vai tomar. É claro que eu não estou impondo dentro do curso qual é a minha opinião, eu estou impondo quais são as possibilidades. E essas possibilidades, elas vão servir de base para a sua decisão. A decisão de que ferramentas vão ser utilizadas, de como de fato vai ser o seu site, se você vai, por exemplo, fazer a venda direta no site, ou se você vai trazer a primeira pessoa para um relacionamento para depois fazer a venda, se você vai disponibilizar uma posição de pagamento automática no site ou não. Então, essas coisas todas, com os elementos que você vai receber, vai ter condições, então, para tomar as suas decisões. E com plena certeza, isso fará a grande diferença para o seu sucesso dentro do mercado de contabilidade online. Agora, a pergunta que você tem que pensar no final desse vídeo é: o mercado de contabilidade online é para você? Pois bem, se você é um empreendedor que quer aumentar a sua condição de atendimento a clientes, se você quer aumentar o número de clientes rentáveis para o seu escritório, se você quer realmente conquistar novos mercados, se você quer substituir aqueles clientes pouco rentáveis, que é um dos princípios que eu ensino dentro do marketing contábil, que é ter rentabilidade com os nossos clientes. Se você quer não ficar dependendo de indicações e quer tornar a sua empresa atrativa, com plena certeza, a contabilidade online é para você. Agora, você precisa de fato aprender quais são os segredos que há por trás disso tudo. E nesse vídeo 2 aqui eu falei algumas dicas fundamentais para que você possa ter sucesso. Mas no vídeo 3, que é o próximo vídeo, eu vou explicar para você claramente no que vai consistir o treinamento que você vai ter acesso. Quais são os aspectos principais que vai fazer a diferença para o seu aprendizado? Quais são as principais dúvidas que o público tem em relação a esse tema? E o que isso vai ser explicado dentro dos módulos do curso, tá bom? Então você vai aprender tudo isso no vídeo 3. Eu quero realmente que você assista ao vídeo 3, porque ele vai fazer a diferença para você em relação ao seu serviço de contabilidade online. Se você já assistiu o vídeo 1, assistiu o vídeo 2, eu tenho plena certeza que você está muito interessado nesse assunto e você sabe que esse assunto pode ser para você uma virada para o seu negócio. Como foi para mim, como foi para outras empresas que estão investindo na internet para captar novos clientes. E com plena certeza isso pode ser a virada para você também. Então a decisão é sua. Aguardo você no vídeo 3. Não se esqueça de deixar suas dúvidas, tá bom? Deixe suas dúvidas, mande suas dúvidas para mim, porque essas dúvidas vão fazer parte do vídeo 3 que eu vou gravar para você, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.